Senado aprova a medida provisória que cria o programa Médicos pelo Brasil. Congresso derruba 7 vetos presidenciais, mantém 2 e analisa outros 2 na terça-feira que vem. E estudiosos explicam à CPI mista como as notícias falsas se disseminam. Destaques desta edição do Senado Notícias. Olá, boa noite. O Senado aprovou nesta quarta-feira o programa Médicos pelo Brasil, lançado pelo Executivo em agosto. O texto, que segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro, perderia a validade caso não tivesse sido votado hoje. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, acompanhou a votação. A medida provisória cria o Médicos pelo Brasil, em substituição ao programa Mais Médicos, em vigor desde 2013. O objetivo é enviar profissionais da saúde a locais de difícil acesso e alta vulnerabilidade. Um acordo federativo importante que vai ajudar as prefeituras, os estados necessitados a incorporar médicos pagos pelo Orçamento Geral da União, sem impactar nas folhas de salário das prefeituras. A medida provisória Médicos pelo Brasil permitirá 7.300 médicos a mais, absolutamente necessários. O programa será implementado pela Agência para o Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde. A escolha dos médicos será por processo seletivo, com provas escritas e curso de formação de 2 anos. O interessado deverá apresentar registro em Conselho Regional de Medicina, demonstrar que é especialista em medicina de família e comunidade ou em clínica médica. Cubanos que atuavam no Mais Médicos e permaneceram no Brasil após o fim do programa poderão ser recontratados por até 2 anos. Os senadores ainda aprovaram um projeto de lei específico sobre as regras para o exame Revalida, que avalia os conhecimentos dos médicos que obtiveram diploma no exterior. A aprovação do PL que trata do Revalida possibilitará colocarmos médicos brasileiros com CRM atuando nas regiões mais distantes, através de UBSs fluviais, através de UBSs tipo 1, tipo 2 e nos hospitais que nós estamos construindo e modernizando. As instituições no Brasil que poderão fazer esse Revalida são cerca de 60 instituições, que têm nota 4 e 5. Metade delas são privadas e metade públicas, mas com critérios universais. Também foi aprovado um voto de repúdio à declaração do ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre o AI-5. Que foi o mais duro ato institucional decretado na ditadura militar. Não estão querendo respeitar a espinha dorsal do Estado Democrático de Direito, que é a Constituição da República Federativa do Brasil. Se houver um deslize, uma frase mal colocada, uma frase que passe, digamos assim, de um eventual contexto positivo, é importante que a crítica seja feita. Mas eu quero aqui sair em defesa do ministro Paulo Guedes, porque ele merece o respeito da sociedade brasileira pelo trabalho sério que ele está fazendo à frente do Ministério da Economia. A declaração de Paulo Guedes sobre a possibilidade de um novo AI-5, caso haja manifestações nas ruas contra o governo, também foi comentada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O ato institucional número 5, assinado em 1968, possibilitava, entre outras coisas, o fechamento do Congresso Nacional e a retirada de direitos e garantias constitucionais. No Twitter, Davi Alcolumbre escreveu assim: "Nós vivemos tempos em que as instituições brasileiras têm que ser preservadas. É inadmissível, a todo momento, uma declaração que remonta ao século triste da nossa história, como o retorno do AI-5 vir à tona. O caminho para a prática da democracia é o respeito ao país." Pela manhã, os senadores se reuniram com deputados em sessão conjunta do Congresso Nacional e derrubaram 7 vetos presidenciais. 2 foram mantidos e outros 2 serão votados na próxima terça-feira. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ressaltou que a conclusão da análise de vetos abre caminho para a votação do orçamento do ano que vem, que deve acontecer até 17 de dezembro.
Na pauta, 11 vetos. Deputados e senadores mantiveram 2 e rejeitaram 7. Outros 2 tiveram trechos destacados para votação em separado. Mas a sessão foi encerrada antes que esses destaques fossem votados, por causa de um dos vetos, que se refere à Lei de Diretrizes Orçamentárias. Havia acordos para a derrubada de vetos que, no entanto, não foram cumpridos. Acho que tem que ser conversada definitivamente com o governo e com os partidos que estão discordando dessa situação para ver se nós temos acordo ou se não temos acordo. Um desses acordos era para a derrubada do veto que mantém a chamada sucumbência, que são os honorários acima do teto salarial pagos aos funcionários da Advocacia Geral da União. Infelizmente, a frustração foi muito grande de nossa parte, certamente também dos líderes, porque os votos não apareceram conforme aquilo que se esperava. Faltaram 3 votos no Senado para nós podermos derrubar o veto que foi aposto pelo presidente da República na questão dos honorários da AGU. Agora, continuarão os funcionários da AGU, servidores da AGU, continuarão ganhando acima do teto. Ficou decidido que o governo deve enviar um novo projeto retomando o acordo. E uma nova sessão do Congresso foi marcada para a próxima terça-feira. Na pauta, vão ser votados os trechos destacados. Volta da propaganda política gratuita no rádio e na TV, o uso do fundo partidário para pagamento de multas por infração à lei eleitoral, prazo para aplicação de regra de inelegibilidade, pagamento de indenização a mulheres marisqueiras. Serão votados também na próxima semana 24 projetos que abrem créditos do orçamento. Entre os vetos rejeitados estão a prestação de serviços de psicologia e serviço social na rede pública de educação básica, a notificação compulsória dos casos de suspeita de violência contra a mulher. A gente conseguiu avançar em relação a essa retirada de destaques para dar celeridade na votação, tanto dos vetos como dos PLNs, e deixar o caminho aberto para a votação do orçamento que a gente está programando para o dia 17 de dezembro. Eu ouvi de vários líderes que eles pudessem construir com o governo e assegurado pelo líder do governo, senador Eduardo Gomes, que o governo construirá um projeto de lei que encaminhará ao Congresso até segunda-feira, para que possa corrigir essas distorções dos acordos que foram estabelecidos de manutenção de vetos e de derrubada de vetos feitos com vários líderes da oposição e do governo. Essa solução que foi dada é uma solução possível, é regimental e ela é viável, já que o governo assegurou que vai encaminhar este PLN para o Congresso Nacional ainda na segunda-feira. A CPI mista das fake news ouviu nesta quarta-feira autores de estudos que tratam da disseminação de notícias falsas em período eleitoral. Este pesquisador aponta técnicas para rastrear e identificar autores de fake news via plataforma de mensagens em campanhas eleitorais recentes. Miguel de Andrade Freitas coletou dados de quase 800 mil mensagens de WhatsApp e encaminhou em novembro do ano passado um relatório à Procuradoria-Geral da República. Que você não sobe uma página de Facebook se você não tiver logado na sua conta de Facebook. Da mesma forma, você não faz um upload no WhatsApp se você não tiver logado na rede do WhatsApp. Eles são obrigados a manter os registros de acesso por 6 meses. Freitas apresentou um exemplo de propagação de uma notícia falsa pelo WhatsApp e forneceu orientações sobre como continuar tecnicamente a investigação. É uma suposta conversa entre o Fernando Haddad e o Sérgio Gabrielli, combinando que eles fariam uma matéria fake na Folha de São Paulo. Todas essas ocorrências da mensagem são encaminhamentos sucessivos de um único upload original. O professor e sociólogo Marco Aurélio Rudy explicou o uso dos chamados robôs que disparam notícias falsas com o objetivo de ataque a adversários políticos. Há um disparo em massa, é um outro ponto muito importante, e finalmente isso é complementado por influenciadores e comunidades de influenciadores que operam de forma aderente às estruturas de desinformação automatizadas. O impacto disso qual é?
uma distorção brutal da informação, que já é simétrica, se torna muito mais, um processo de difamação e destruição de reputações consistente, sustentado, planejado, e, finalmente, a quebra de confiança nas instituições. O sociólogo fez algumas propostas. Ano que vem, a gente vai ter uma eleição em que vai ser basicamente por dinheiro público e que pode ser usado parte disso para impulsionamento. É importante que o dinheiro público não financie impulsionamento que deturpe a eleição, que produza fake news e que, em última instância, atinja a própria democracia, a própria estrutura de Estado que financia o processo eleitoral. Um outro ponto, responsabilização das plataformas, absolutamente central. O WhatsApp, por exemplo, na última eleição, ele não tinha nenhum escritório de representação no Brasil. Por fim, a proteção de dados. A gente tem uma lei de proteção de dados. Eu acho que a autoridade de proteção de dados tem que ser nomeada. Essa lei tem que ser levada a sério. Os convidados responderam a alguns questionamentos dos parlamentares e ficaram à disposição da CPI. O presidente do colegiado adiantou quais serão os próximos debates. No dia 4/12, acabei de confirmar aqui agora, convidada, confirmou a presença da deputada Joyce Halsemann, dia 4, também às 13 horas. As fake news também foram discutidas na Comissão de Educação. Em tempos de fake news, como os professores podem ajudar alunos a não acreditar em qualquer informação que recebem? Como apurar o senso crítico dos estudantes? Os participantes elogiaram a Base Nacional Comum Curricular, que prevê competências e possibilidades para o desenvolvimento da educação midiática. O campo jornalístico midiático prevê que 25% do tempo do ensino fundamental 2 seja destinado ao estudo de gênero textuais, de diferenciação de conteúdo, de interpretação crítica de textos, de análise crítica da informação. Todas as competências básicas tratam de alguma maneira da mídia. Então, o professor tem que estar pronto para lidar com esse novo documento. Eles acreditam que os professores também precisam ser formados para essa nova realidade e, então, auxiliar os alunos. Analisar, é saber interpretar, é saber de onde vem, como eu localizo a fonte, qual é o propósito daquela informação, como eu faço uma busca, como que eu aproveito desse novo ambiente de produção de conteúdo e como que eu participo da sociedade. De novo, de forma ética, responsável. Os especialistas dizem que as fake news se alastram onde há baixo discernimento e conhecimento. Fica um terreno muito fértil para as tais fake news produzirem desinformação, confusão, desagregação social. O senador Flávio Arnes, que presidiu a audiência, enfatizou a relevância de os alunos estarem nos meios digitais sem perder os valores. E a escola pode ajudar nisso. Gostei da expressão, não se pode ensinar ética, mas você não pode deixar de colocar a ética também aí no meio, Então, a ética, um discurso de ódio, de violência, quer dizer, trabalhar nesse sentido, que é uma sociedade de paz, cultura de paz, de construção, de agregação. O relatório do projeto que reestrutura a carreira e a previdência dos militares foi lido na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. O relator, Harold de Oliveira, apresentou uma emenda de redação e o presidente da comissão, Nelsinho Trade, marcou a votação para a próxima terça-feira. Votamos pela constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade e, no mérito, pela aprovação do projeto de lei número 1645 de 2019, com a seguinte emenda de redação. Desse é o anexo 4 do projeto de lei número 1645 de 2019, a seguinte redação. É uma tabela, e nessa tabela havia uma referência a oficiais superiores, que é modificada para militar em cargo de comando, direção ou chefia. Essa foi a emenda. Foram comemorados nesta quarta-feira os 25 anos da Advocacia do Senado Federal. A homenagem foi no plenário. Uma sessão especial reconheceu a atuação do setor que defende os atos do Senado e as prerrogativas dos senadores. Estiveram presentes autoridades da área jurídica que elogiaram o trabalho desenvolvido pela Advocacia do Senado. Contribuindo para que leis sejam aprovadas dentro de padrões de justiça, com respeito ao próprio texto constitucional. Então,
nós só podemos, como advogados públicos, nos irmanar com vocês e celebrar esses 25 anos. O jubileu de prata da Advocacia do Senado. Seus advogados, advogadas, seu advogado-geral aqui presente, doutor Fernando Cunha, tem demonstrado, seja no plenário do Supremo Tribunal Federal, em defesa das prerrogativas da Casa, seja em defesa da constitucionalidade dos atos emanados desta Casa. São todos grandes profissionais da advocacia pública. O advogado-geral do Senado ressaltou o compromisso do corpo de funcionários no auxílio à qualidade técnica das leis produzidas pela Casa. Precisamos continuar nos dedicando e aperfeiçoando os mecanismos de trabalho e atuação para colaborarmos com o desempenho da atividade parlamentar, que é absolutamente dinâmica. Os pareceres da advocacia também apoiam as ações administrativas do Senado. Como diretora-geral do Senado, eu tenho a advocacia me ladeando e dando a segurança jurídica necessária para que o Senado Federal se encontre, e como está hoje, entre as instituições mais louváveis da administração pública. Gostaria, sobretudo, de homenagear os integrantes da advocacia do Senado Federal, advogados, técnicos e servidores administrativos, pela dedicação e pela excelência do trabalho que realizam. Nesta quarta-feira, os estudantes que participam do projeto Jovem Senador tiveram aulas sobre produtividade e orçamento da União. Até sexta-feira, eles vivenciam a rotina do mandato parlamentar no Senado e apresentam sugestões que podem virar projetos de lei. Sou Matheus, de Roraima. Foi um momento único eu estar tomando posse dentro do Senado Federal, que é algo que eu vou levar para minha vida inteira e poder contar essa experiência nova. Me chamo Bruna Luiz e sou do estado do Acre. Representar o meu estado é de uma grande importância para mim. Uma experiência que eu vou levar para o meu estado, para os meus amigos, para a minha família e para o resto da minha vida. Como vimos há pouco, o Senado aprovou o programa Médicos pelo Brasil, que pode oferecer 18 mil vagas para profissionais da saúde. O nosso entrevistado de hoje é o senador Confúcio Moura, relator da medida provisória na comissão mista que tratou do assunto. Senador, muito obrigada por conversar com a gente. Já se dizia que essa medida provisória estava a ponto de morrer e que já estava na UTI, vamos dizer assim. E ela conseguiu ser finalmente aprovada. Como é que funcionou isso? Quando me avisaram ontem que ela está sendo votada na Câmara, eu falei, é milagre. Milagre aconteceu. Porque estava tudo conspirando porque ela deixasse a sua validade, né? E certo é que ontem foi o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, numa atitude muito firme, né, apoiado pelas lideranças, colocou em votação, muito debate, muita puxa, mas lá para depois da meia-noite ela foi aprovada. E quando ela chegou no Senado, ela chegou praticamente na véspera do prazo final para o que a gente chama de caducar, para que a medida provisória perdesse completamente a validade. Exatamente. Né? Será, logicamente, dia 28, né? Meia-noite, ela perderia a validade completamente. Isso seria um prejuízo para o Brasil sem precedentes. Por quê? Qual a importância dela? O prejuízo é justamente as pequenas prefeituras distantes, longínquas, inacessíveis assim por conforto,
e outros itens, que o médico não são desprovidas de assistência, não tem um médico nessas regiões. Então, esses médicos que se oferecem a trabalhar nessas cidades da Amazônia, no Mato Grosso, no Centro-Oeste, no Nordeste brasileiro, não só lá também, São Paulo, né? Campinas tinha, e outras cidades tem também o mais Aquelas médico. periferias mais perigosas, né? Claro, e ali, logicamente, esses prefeitos agradecem, porque é um dinheiro que o prefeito deixa de gastar. É um dinheiro, é um pagamento desse profissional, é feito pelo recurso do orçamento da União, do Ministério da Saúde. Na prática, é o governo federal assumindo a saúde dessas cidades, desses lugares. Levando médico, né, para recepcionar os cidadãos, que é normalmente a pessoa da atenção básica, do posto de saúde, da UBS, ou da UPA, as UPAs, são os diabéticos, os hipertensos, as grávidas, as pessoas com febre, com gripe, enfim, esses pacientes do dia a dia que enchem o pronto-socorro das cidades. Esse programa é aquele que viria substituir o Mais Médicos do governo Dilma ainda? Né? O Mais Médico, foi um projeto feito assim mesmo no peito e na raça, né? Que foi muito bem aceito pelo Brasil inteiro. Logicamente, houve críticas mais dos conselhos regionais de medicina, porque pegava o médico sem o CRM. O médico recém-formado, fora do Brasil, ele fazia a sua matrícula e era oferecido por uma cidade, ele ia para lá. Mas esse não, o médico já entra com o CRM, passa pelo Conselho Regional de Medicina, habilitado, e aí esse médico, ele é submetido a um edital, ele tem uma grande diferença, que esse profissional é acompanhado pelo Ministério, pela ADAPS, que é a agência que vai cuidar dessas contratações, e vai acompanhar com uma universidade ou a Fiocruz, monitorando esse profissional com informações, livros. Depois de 2 anos, ele sai especialista. Então, ele é um concurso que o médico brasileiro ou médico estrangeiro que tenha seu diploma revalidado no Brasil, que faz e aí vai receber treinamento. Aí ele recebe a habilitação após ele ter feito uma prova, né, de proficiência, e aí esse profissional sai com um certificado de especialista em medicina de comunidade e família. O Brasil tem uma carência. Olha, só o Rio Grande do Sul que tem um equilíbrio, mas o restante do país não tem médico de comunidade de família. Nós temos 6 mil médicos de comunidade de família no Brasil só. E a gente precisa de 36 mil. Então, com isso, são médicos preparados para atender o povão. Senador, a desculpa num primeiro... não vou dizer desculpa. Um dos argumentos usados para a criação do programa Mais Médicos, ainda no governo Dilma, é que os médicos não tinham interesse, os brasileiros não tinham interesse de ir para essas localidades. E por isso aceitar esses médicos que vinham de outros países, e muito se falou dos médicos que vinham de Cuba, sem o CRM, porque eles aceitavam ir para essas regiões remotas. Agora, o que faz pensar que agora o médico brasileiro vai ter esse interesse? Inicialmente, teremos dificuldades iniciais. Mas a oferta de médicos no mercado hoje, além das inúmeras, quase 300 faculdades de medicina no Brasil, tem também milhares de alunos estudando na Argentina, estudando na Rússia, no Paquistão, tem um médico brasileiro no Paquistão, na Nicarágua, nós temos médicos no Chile, no Paraguai, Bolívia, médicos brasileiros que eles reclamam do preço da mensalidade no Brasil. E aí, quando eles vêm, eles têm que revalidar os diplomas aqui? Quando eles vêm para cá, eles têm que revalidar o diploma. E tem 2 anos que o MEC não faz uma prova de revalidação. Tem um estoque de médicos brasileiros e estrangeiros no Brasil tentando arrumar sua vida profissional e não consegue. Agora, isso também vai ser atacado pela medida provisória? Agora vai ser. Não, ela veio, na minha medida provisória, no meu relatório original, eu coloquei ali, o revalida 2 vezes por ano. Mas nós feito por universidades federais e por privadas com notório conhecimento. A Câmara achou que a palavra notório conhecimento tal não estava muito clara. Aí ela pegou um projeto de lei de 2015 do deputado Paulo Davim, que andava rodando por aí afora, juntou a um projeto novo nele ontem, e o Rodrigo Maia
tirou de ofício o meu artigo, que falava sobre revalida, e votou o projeto de lei. Eu vou relatar agora. O projeto de lei favorável, né? Que obriga a revalidação de diploma 2 vezes por ano em faculdades públicas e privadas, as privadas com nota 4 e 5. Ou seja, atacando pelas duas pontas. Por um lado, o projeto, agora a medida provisória, agora aprovada, gera essas 18 mil vagas. 18 mil vagas. Para concurso público. Vocês imaginam 18 mil profissionais. E os valores salariais são atrativos. Alguns profissionais nas cidades maiores têm um salário menor. Aqueles que se interiorizam mais podem ganhar até R$31 mil por mês. E esse, para fazer uma diferença, o Mais Médicos, ele tinha um prazo, não eram 3 anos, prorrogáveis por mais 3 anos. Com esse não, a pessoa é carreira definitiva. Isso dentro do Pacto Federativo, o governo central, o Ministério da Saúde, o orçamento do Ministério, vai lá e paga o médico para ir, por exemplo, para a cidade de Guajará-Mirim, na fronteira com a Bolívia. Agora, ele depois vai poder migrar de lugar ou o concurso é para aquela localidade? Aquela localidade, eu acredito que isso vai ser definido pela ADAPS, que é a agência que vai regulamentar. Ela vai regulamentar tudo. Logicamente, depois de um certo tempo, ele eu acredito que o ministro Mandetta e sua equipe vai fazer essas promoções. Como, por exemplo, um promotor de justiça, quando ele passa no concurso, ele vai lá para o interiorzão. Depois ele vai subindo na escala até chegar na capital. O juiz não começa aqui no Supremo, o juiz começa na comarca. E vai crescendo. Também vai ter essa chance de crescer. Eu creio que é uma carreira muito interessante. O senhor está otimista sobre a criação dessa agência? Porque houve um volume de críticas. Já está na medida provisória, criada, é o primeiro artigo. É a essência de tudo essa agência. Ela que vai revolucionar, por exemplo, se o médico não quiser continuar, ele pode pedir demissão, rescinde o contrato. Afinal, é CLT? É CLT. A dinâmica vai ser grande e é muito importante. Eu quero, assim, aproveitar a entrevista para agradecer tanto o Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado, que realmente acolheu a medida provisória sem fazer cara feia. Porque, normalmente, quando a Câmara manda, assim, de supetão para cá, ninguém gosta de receber, assim, uma medida provisória que ficou lá 2 meses lá e aqui manda para 24 horas votar aqui. Então, parece uma falta de consideração com o Senado. Mas o senhor já vinha relatando a matéria há 2 meses, para o senhor foi quente rápido. Então, para mim, não tem problema, que já vem acompanhando, né? E espero que tudo corra bem e que a gente colocou um item aqui dentro, porque nós temos os médicos cubanos, que quando rescindiram o contrato, eles não voltaram para Cuba. E eles vão poder fazer esse concurso? Na minha proposta está previsto. Porque concurso público, em geral, é só para brasileiro. Não, eles vão ficar no Mais Médicos até 2 anos, podendo fazer 4 revalidas. Se não passarem depois disso, aí eles vão vender espetinho mesmo na rua. Então, aqueles que ficaram... São 1.700. Esses são refugiados brasileiros, temos que acolher. Eles são refugiados. É questão humanitária. Eles são desertores de Cuba. É fantástico isso. Então, é questão de coração. Esse cara que foi lá para o fim do mundo e agora optou pelo Brasil. E agora nós vamos deixar eles na Rua da Amargura? Não. Senador, muito obrigada por essa conversa. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui, na TV Senado.